Então, uma intenção impura no nosso coração também é pecado. É lógico que eu estou falando acerca da prostituição, mas aquele desejo, quando você tem uma desavença com alguém e sobe no seu coração aquela vontade de matar aquela pessoa e sair, você acha que é o que diante de Deus? Pecado. Sabe por quê? Porque Jesus, ele quer morar dentro do seu. Como é que ele vai conseguir morar se lá dentro tem um desejo de morte? Como é que Jesus vai conseguir morar dentro do seu coração se lá dentro do seu coração você está com vontade de beber sangue? Está amarrado, irmão. Quem tem vontade de beber sangue é o diabo. Não é? Então a gente tem que entender isso. Sabe? Como é que Deus vai conseguir habitar dentro do seu coração se ele não estiver 100% puro e santificado por ele? Irmão, mas é difícil. É por isso que é um exercício de fé que não consiste em vencer tudo de uma vez só. É uma batalha espiritual que a gente tem que vencer no dia após dia. Ele fala assim, ó, tome a sua cruz e siga-me. Não é para tomar a cruz só no dia de você ter que se crucificar, não. É tomar a cruz. O peso da crucificação, né? Ali, o pior de tudo na crucificação não é ser pendurado na madeira. Porque quando você consegue chegar até o Gólgota, você cumpriu a missão. O difícil é chegar até o Gólgota, o lugar do sacrifício. Por quê? Porque antes do Gólgota tem uma via dolorosa, que é a nossa jornada cristã nessa terra. É onde a gente sente o peso da cruz, é onde as pessoas nos humilham, é onde as pessoas cospem na nossa cara. É onde a gente é desprezado, é onde a gente é abandonado, a gente vê os nossos amigos virando as costas e muitas das vezes a gente ficando sozinho. Então tem a via dolorosa, e a via dolorosa, se a gente tem que tomar a cruz para cumprir a missão de morrer por ele, a gente tem que entender que isso começa bem antes, através da via dolorosa. Caminhar com ele sem desistir da cruz. Quem entende isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, quero compartilhar um texto também da palavra de Deus. Glória a Deus. O mesmo livro de Romanos 6, só que agora lá no versículo 16, você estava no 23, só botar um pouquinho, olha só o que fala no 16. Romanos 6, 16 diz assim, eu vou ler para ganhar tempo, diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Olha só o que a palavra vai falar. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E que justiça é essa? A justiça que Deus fez através de Jesus. Ele nos justificou através do sangue de Jesus. Então, a gente tem que entender isso. Ou a gente vai ser servo da obediência para a justiça, ou do pecado para a morte. Olha só, eu já quero deixar mais um texto também. Glória a Deus. Romanos 6 também, o 4. Deixar isso para a gente já ir concluindo a palavra de Deus. Romanos 6, o capítulo 4 diz assim, 6, versículo 4. Hoje eu estou com esse delay na mente. Olha só, Romanos 6, 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade De vida. Então agora chega a melhor parte, aprender a morrer por ele. Aprender os passos que não levam a morrer por Jesus. Que não tem nada a ver com você subir lá na ponte e se jogar e falar assim, estou morrendo por Jesus. Não tem nada a ver com isso. Agora a gente vai entrar nessa parte, mas aí você tem que entender o conceito de maneira geral. Vamos lá. Se você... A gente leu aqui que a gente foi sepultado no batismo, semelhança da morte.
para a gente ser ressuscitado com Ele e andar em novidade de vida. Então qual que é a questão? Morrer para o pecado, morrer para as nossas vontades, para viver pela vontade de Deus. E aí você tem que entender uma coisa: se você não tiver capacidade de se matar, ou matar as suas vontades, você tem que entender que se você não se matar para as suas vontades, os seus pecados vão acabar matando você. Ou seja, é mais ou menos assim: ou você mata ou você é morto. Ou você se mata para os seus pecados, para a sua vontade, ou você vai ser morto por eles, pelos seus pecados e pelas suas vontades. Então a gente tem que entender isso. Então o que é morrer por Jesus? A palavra de Deus é por isso que eu falo que é um texto principal, e fundamental para a fé cristã. A gente tem que entender que nós somos, de sorte, fomos sepultados com Ele pelo batismo. Olha por que o batismo é tão importante. Porque no batismo a gente se assemelha à morte. O rito do batismo representa isso na vida cristã. Quando a pessoa realmente tem certeza que ela quer servir a Deus, ela tem que dar para Deus, ela tem que mostrar para Deus que ela morreu para o mundo, que ela morreu para as suas vontades e que ela morreu para a sua vida de pecado. Se você quer ter uma vida nova em Cristo, você tem que tomar essa posição. E essa posição a gente toma através do quê? Do batismo. Por que o crente se batiza? Para aquela pessoa mostrar para o mundo, Por que a pessoa ela tem que ser batizada? Não é ela mesmo que pega a água lá e joga na cara dela, se mergulha no rio e fala assim: estou batizado. Não. Por que tem que ser outra pessoa? Primeiro, porque tem que servir de testemunho. E segundo, o batismo é algo que faz parte do reino de Deus. Então não é qualquer pessoa que pode batizar. Você tem que entender uma realidade dessa. Então, sabe? Se a gente colocar assim circunstâncias extremas, vamos supor, tem uma circunstância extrema ali, que você é servo de Deus, mas você não tem cargo nenhum na igreja, tem alguém que quer aceitar Jesus ali, porque você pregou para ela, tá lá no meio do mato, em circunstâncias extremas, é lógico que você, Deus vai ser com você para você batizar aquela pessoa. Mas na ordem natural das coisas, o batismo faz parte da obra do reino de Deus, não é qualquer pessoa que pode batizar, não é? Então, por isso às vezes a gente ensina assim, às vezes vem pessoa assim que fala, fui batizado em tal lugar, em tal igreja, em tal religião. Irmão, por a gente entender a palavra de Deus, muitas das vezes a gente vai falar a verdade. Esse batismo não valeu, por quê? Porque não é qualquer pessoa que pode batizar. Se fosse assim, não é. E não é que assim, não é qualquer pessoa que pode batizar. Irmão, se der na cabeça de qualquer doido fazer um batismo, ele faz. Quando a gente fala assim que não é qualquer pessoa, é por quê? Porque não é qualquer batismo que Deus vai receber. Como é que Deus vai receber o batismo de uma pessoa que nem é salva? Como é que a pessoa vai olhar assim e vai falar: vou te batizar? Perdão. Mas aquela pessoa está se levantando para batizar outra, nem crê na divindade de Jesus, nem crê que Jesus é Deus. Como é que Deus vai aceitar aquele batismo ali? Aquela cerimônia de batismo? Não vai. Não vai. A pessoa quer batizar outra, mas nem crê na mensagem que Jesus pregava, que só Ele é Deus, nem cumpre o primeiro mandamento, que é o quê? Não terás outro Deus e não fará para ti o quê? Imagem de escultura. Aí como é que vai ser válido o batismo de uma pessoa que prega que você pode adorar outro santo? Não existe outro santo. Só existe um que é santo. Aleluia. O nome dele é Jesus Cristo. A gente tem que entender isso. Então, o batismo, quando a gente se batiza, a gente está dando um sinal para Deus que a gente morreu para a nossa vida de pecado, para a nossa vida de erro e para a nossa comunhão com o mundo. Por isso que a gente fala que o batismo é sério. Mas o fato dele ser sério não deve servir como desculpa para a gente ficar se esquivando do batismo. Falando assim: ainda não me batizei porque eu não estou pronto. Então não é questão de estar pronto também. Entende uma coisa, o batismo não é questão de estar pronto, é questão de ter fé. Você tem fé em Deus? Você realmente crê que Ele é o seu único e suficiente Salvador? Você está disposto a servir a Ele de verdade? É uma postura de fé, não tem a ver com estar pronto ou não estar pronto. Porque, irmão, já me batizei quase 15 anos atrás. Já me batizei há muito tempo atrás. Sabe? Deus ainda está me aperfeiçoando até hoje.
Eu não me batizei porque eu era perfeito, eu me batizei porque eu tive fé na pregação do Evangelho. E o aperfeiçoamento vem de Jesus no decorrer da nossa caminhada com Deus. Se não fosse assim, a salvação não ia ser por intermédio da graça. E se a gente tivesse que estar pronto para servir a Deus ou para se entregar para Ele de uma vez por todas, né? Então a lógica ia ser assim: a pessoa está pronta para se batizar porque agora ela é perfeita. Ela ia se batizar e ia subir para o céu direto. Ia fazer o que na terra? Uma pessoa que já é perfeita. Tem um motivo. Então a lógica não é essa. O batismo é para quem tem fé. O batismo é para pecadores arrependidos. Então qual que é a única coisa que impede a pessoa de se batizar? Falta de arrependimento. Por que eu ainda não me batizei? Porque você ainda não se arrependeu de verdade. O dia que você se arrepender de verdade dos pecados, você se batiza. Essa é a realidade. É assim. A única coisa que impede uma pessoa de se batizar é falta de arrependimento. Por quê? Porque o batismo de João é o batismo de arrependimento dos pecados. Quem entende isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o primeiro passo para uma pessoa que quer morrer para a sua vontade de fazer a vontade de Deus. É o primeiro. Por isso que eu fico assustado, por quê? Porque esse é o primeiro passo, irmão. Você estudar a história da igreja primitiva. Primeira coisa que uma pessoa fazia quando ela aceitava Jesus, sabe o que ela fazia? Adivinha? Ela se batizava nas águas. Daí hoje a realidade como é que é? A pessoa está 40 anos na igreja e ainda não se batizou. Por quê? Porque ainda não chegou a hora certa, porque ainda não estou pronto, porque o batismo é sério. A melhor desculpa de todas é essa. Por que você ainda não se batizou? Porque o batismo é coisa séria. É por isso que você já tinha que ter se batizado. Não dá para entender, né? A gente, lógico que a gente entende sim, mas a gente tem essa compreensão, sabe? Mas é que é engraçado. Por que você ainda não se batizou? Porque o batismo é coisa séria. Esse é o problema. Parece que você não está levando a sério, né? Mas é interessante. É o primeiro passo. Você quer morrer dos seus pecados? O primeiro passo é o batismo nas águas. O segundo, irmão, ele fala assim, que nós somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Então qual que é o segundo passo? É o passo que você vai ter que caminhar toda a sua jornada de fé. Não, é andar em novidade de vida. A gente tem que andar, não é só nascer de novo. Quando você é retirado das águas, você está nascendo de novo. Mas o que vai garantir que você ainda é uma nova criatura ou que você tem uma vida nova em Cristo é andar em novidade de vida. Você tem que continuar andando em novidade de vida. O que é uma novidade de vida? É não viver mais como você vivia antes de você ter aceitado Jesus. É não viver com os mesmos conceitos, é não viver com as mesmas paixões, é não viver do mesmo jeito que você vivia antes de você ter aceitado Jesus. É andar, ou seja, caminhar constantemente em novidade de vida, vivendo a vida nova que Deus te deu através da cruz do Calvário. É morrer por Ele. E não é só morrer por Ele, é viver por Ele. Por isso que Paulo declara assim: para mim, morrer é o quê? E o viver é Cristo. Então a gente tem que entender isso. Se a gente não morrer para os nossos pecados, andar em novidade de vida, vai chegar uma hora que os nossos pecados vão acabar matando a gente. Matando no sentido de trazer condenação para as nossas almas. O problema é esse, é que o pecado, a morte do pecado não é instantânea. Você não peca hoje e morre amanhã. Ela não é instantânea no sentido de trazer um juízo para o nosso corpo, mas ela já traz de maneira imediata um juízo para a nossa alma. Todos aqueles que pecam vai viver uma vida sentindo um peso. Irmão, é uma coisa que é inevitável. Se você transgredir a palavra de Deus, conhecer na verdade, você vai viver a sua vida sentindo aquele peso que a gente vai considerar o peso da condenação. Você ainda não
Está totalmente sentenciado, mas pelo fato de você estar em pecado, você vai estar trilhando o caminho de morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Irmão, todos que vivem debaixo do jugo do pecado vivem debaixo de um jugo de um peso espiritual chamado peso da condenação. Isso tira a força da pessoa de servir a Deus, tira a força da pessoa de ser fiel, tira a força da pessoa de se santificar, tira a força da pessoa de crer nas coisas de Deus. E aí a gente vai lembrar, né, que não importa se o pecado é um pecadinho ou um pecadão. Então você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Incredulidade é pecado. É um dos pecados mais graves. É um pecado que é condenação direta. A palavra de Deus fala assim: aquele que crê e for batizado já é salvo. Mas aquele que não crê, olha o que a palavra de Deus vai falar. Esse já está condenado. Incredulidade é um pecado que é condenação direta. Você ser incrédulo com as coisas de Deus. Tem várias maneiras de se aplicar na sua vida. Quando você não crê naquilo que Deus pode fazer na sua vida, quando você não crê naquilo que Deus pode fazer na sua casa, quando você não crê, porque a palavra de Deus fala assim: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Incredulidade é pecado. É uma coisa que tem afetado muitos cristãos. Sabe? Tem um pecado que é interessante, fazer as coisas de Deus de maneira relaxada. Isso é pecado também. Se aplica muito à vida de quem é pregador, ou ministro do Evangelho. Mas, irmão, servir a Deus é uma coisa que está na vida de todo cristão. Então, servir a Deus de maneira relaxada também é pecado. Sabe? É aquele tipo: eu vou fazer esse ideia, se eu lembrar, vou fazer, né? Vou apresentar tal propósito para Deus, mas vou fazer do meu jeito. Não. Se você levar a sua vida com Deus de uma maneira relaxada, além de você não ver os resultados maravilhosos da fé, irmão, você pode estar gerando condenação para a sua vida. Então, a palavra de Deus vai ensinar acerca disso, né? For para fazer um voto e não cumprir, é melhor que nem faça. Apresentar um voto diante de Deus não é só um voto de oferta, seja de qual for. Se apresentou algo diante de Deus, então, irmão, cumpra aquilo que Deus gerou no seu coração, do jeito que Deus gerou. Se foi Deus que gerou. O problema é esse também. Que às vezes a gente faz coisa, sabe? A gente confunde a nossa fé com entusiasmo. E aí a gente não consegue fazer aquilo que a gente se programou para Deus. Por quê? Porque não era fé, era entusiasmo. Mas se é fé de verdade, então faça conforme a sua fé te conduz. Quem entende isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, você tem que andar em novidade de vida. Você tem que morrer para suas vontades, para fazer a vontade de Deus. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único Filho. E o que Ele espera em troca? Ele espera que esse sacrifício de amor gere em nós fé suficiente para a gente tomar a mesma postura que Ele tomou por nós. Só que Ele fez isso pelos nossos pecados. E a gente vai fazer isso por amor ao nome dEle. Para ver se cumprir na nossa vida aquilo que Ele já fez pelos nossos pecados. Ele nos perdoou. Ele nos absolveu. Quem entende isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. E é por isso que a gente está aqui nessa manhã. Para celebrar a morte dele. Por quê? Porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Jesus, Ele não está mais morto. Ele vive em espírito e em verdade. E Ele está aqui no nosso meio nessa manhã, porque a palavra dele declara: onde tiver dois ou mais unidos em nome dele, ali Ele se faz presente. Não peque contra Deus. Quantas pessoas hoje não têm deixado subir no coração essa dúvida, né? Será que Jesus está vivo mesmo? Tomar cuidado, irmão, com esses pensamentos. Se Ele está vivo, por que tanta coisa está acontecendo assim? Vamos tomar cuidado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, sempre quando a gente desafia a pessoa de Cristo, a divindade dele, ou a verdade que Ele morreu e ressuscitou, sempre quando a gente desafia esses conceitos na nossa vida,
quem perde não é Jesus. Não é Jesus que vai perder porque você acha que ele... você está pensando se ele é o mesmo ou não. Quem vai perder é você, sou eu. Se a gente ficar com essa dúvida, ficar com essa incredulidade no nosso coração. Né? E sabe como é que esse tipo de incredulidade começa? Parece que Deus não está me... Parece que Deus não está me ouvindo. Diz para você começar a desconfiar se ele existe ou não. É fácil. Então toma cuidado. Estou buscando a Deus, mas eu estou me sentindo sozinho. Aí a pessoa confunde, é porque não tem ninguém do lado dela, ela acha que ela está sozinha. O Espírito Santo é mais do que alguém. Ele é muito mais do que alguém. Então, tire esses pensamentos do seu coração. Um dos princípios da fé é coragem. Você tem que ter coragem para servir a Deus. Tem que ter coragem, não tem outro passo. Você tem que ter coragem para servir a Deus. A fé, ela anda do lado da coragem. Quando uma pessoa tem fé, automaticamente ela vai ter coragem em Deus. Você tem que ter coragem. Um dos efeitos da fé é esse. Como é que a gente começa a medir se a pessoa tem fé ou não? Quando a pessoa tem fé, ela tem coragem, ela tem ousadia. Ela tem coragem, ela tem ousadia. Ela se enche de coragem. Quando uma pessoa não tem fé, entenda, ter fé ou não ter fé não vai fazer você ser uma pessoa assim, a gente olha e fala assim, essa pessoa não é de nada. Não, é uma coisa que é pessoal de cada um, você tem que entender isso. Quando a gente começa a notar que a pessoa está perdendo a fé, ou que a pessoa começa a ser aquela pessoa duvidosa, tudo parece que é mais difícil, sabe? Na cabeça da pessoa, a pessoa vai falando assim, você já viu não tem aquele meme assim, o que será que se passa na cabeça da pessoa? Tem pessoa que vai falando assim, a gente começa a ver, parece que na cabeça da pessoa, Deus é um velhinho, barbudo, com uma barba branca assim, de bengala, não é? Que não consegue se levantar do trono sozinho, tem que pedir para Miguel ajudar ele a se levantar do trono. Né? Porque do jeito que a pessoa vai falando da vida, das condições, sabe? Cadê a fé da pessoa? Fica onde? Ela olha assim, é aquela, sabe? A vida da pessoa é aquele triste testemunho. Né? É só história triste. Já é uma condição natural, irmão. Isso aí não é novidade para ninguém. Jesus declarou assim, no mundo tereis aflições. Mas sabe o que ele fala em seguida? Ele fala assim, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Sabe como é que ele venceu? Ele venceu fazendo a vontade de Deus. Ele venceu sendo obediente até a morte de cruz. Ele levou a cruz dele até o final para dar um exemplo maior para a gente. E ele não fez isso com poder divino. Porque a mesma palavra que fala que ele foi obediente até a morte de cruz, que é lá em Filipenses 2, vai falar assim que ele não usou como usurpação ser igual a Deus. Sabe como é que ele carregou a cruz dele? Como um homem natural, normal, passivo dos mesmos erros, das mesmas falhas. Não é que ele errou, que ele falhou, mas ele estava em um corpo totalmente natural, igual ao meu e seu. Ele levou a cruz até o final para mostrar que estar em um corpo limitado não é desculpa para não fazer a vontade de Deus, não é desculpa para a gente não morrer para os nossos pecados e viver para a vontade de Deus. Porque tem gente que até na divindade de Jesus acha uma desculpa para não fazer a vontade de Deus. Irmão, não dá nem para comparar. É Jesus, né? Jesus era divino, Jesus era filho de Deus. Isso, ele fala assim que quem crê nele tem o mesmo poder, o poder de ser feito filho de Deus. Aleluia. Ou seja, se ele conseguiu, você também consegue. Porque assim como ele é filho de Deus, você crê nele, você também é filho de Deus. Então creia nisso. Quem entende isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você que crê nessa verdade, recebe essa palavra, bate palma bem forte para a gente.